Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Nessa aula, nós vamos falar sobre associação de capacitores. Eu sou o professor Adriano Ferrares. Muito bem, em pensamento do momento, uns versos de Adélia Prado, né? O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida e é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Muito bom, pessoal, né? É isso aí. Nós temos que sonhar, né? O que é a vida sem um sonho? Sonhos, acreditem neles. Muito bem. Muitas vezes a gente usa dois ou mais capacitores associados, né? Então, por exemplo, você tem lá capacitores de 100 microfarad, de 20 picofarad, e o seu circuito demanda, por exemplo, 300 microfarad ou 5 microfarad. Então você tem que associar capacitores para quê? Para obter a capacitância equivalente para o seu circuito. Tá? Então, nos circuitos elétricos, né, um capacitor é representado por esse símbolo, tá vendo? Em que aqui, né, vamos dizer, como se a gente tivesse aqui uma placa carregada, vamos supor aqui negativamente, se esse capacitor estiver ligado a uma bateria e aqui carregada positivamente com essa bateria, né, esse polo aqui, esse lado aqui, essa placa ligada ao polo positivo. Né? A gente sabe que tem um estabelecimento aqui entre uma placa e outra de uma diferença de potencial. Bom, a figura abaixo mostra dois capacitores ligados em paralelo. Então vamos ver o que é a ligação em paralelo. Tá? Então ela tem essa configuração. Tá? É interessante, pessoal, que na configuração em paralelo existe uma divisão do caminho que a gente faz. Então se eu sair daqui, ó, para eu percorrer o capacitor C1 eu tenho que andar por aqui, e para percorrer o capacitor C2 eu tenho que andar por aqui. Tá? Então aqui seriam, né, esses capacitores representados aí como placas planas e paralelas, né, duas placas planas e paralelas, e aqui a representação, né, do circuito elétrico. Né? Então a gente teria aqui, ó, né, o capacitor C1, capacitor C2, entre A e B eu tenho uma diferença de potencial V. Tá bom? Muito bem. Certo? As duas placas superiores dos dois capacitores, elas estão ligadas por um fio condutor e por isso estão no mesmo potencial. Então a gente vê aqui, ó, que esses dois caras estão no mesmo potencial, né? E as placas inferiores também estão ligadas e também estão sob o mesmo potencial. De forma que a diferença de potencial é a mesma para esses dois capacitores. Então, pessoal, o efeito de se adicionar um capacitor ao outro ligado em paralelo é o de aumentar a capacitância. Por meio de quê? Do aumento da área das placas. Né? O que vai possibilitar um maior armazenamento, né, de carga, né, para uma mesma diferença de potencial, considerando que na ligação em paralelo a diferença de potencial em cada capacitor é a mesma. Nesse caso, né, se a gente tiver aqui dois capacitores de capacitância C1 e C2, certo? C1 e C2. Né, as cargas que eles vão armazenar vai ser Q1 e Q2. Tá? De forma que eu vou ter que a carga Q1 vai ser a capacitância do capacitor 1 C1 vezes a diferença de potencial, e a carga Q2 vai ser a capacitância do capacitor C2 vezes a diferença de potencial. Lembrando que os dois vão estar submetidos à mesma diferença de potencial V. Então V é a diferença de potencial em cada capacitor, que é a mesma. Então a carga total armazenada, quanto é que vai valer? Vai ser Q1 mais Q2. Quanto que vale Q1? C1 vezes V, e Q2, C2 vezes V, então seria C1 mais C2 vezes V. Certo? Beleza. Mas aí o que acontece? A capacitância equivalente desses dois capacitores, que seria, né, a capacitância do capacitor 1 e do capacitor 2 associados em paralelo, vai se definir como a razão entre a carga total armazenada e a diferença de potencial. Então a capacitância equivalente, quem que é? É Q sobre V, a carga total. Quanto que é a carga total? É C1 mais C2 vezes V dividido pela diferença de potencial. Cortando aqui a diferença de potencial, a gente tem o quê? Que para uma associação de dois capacitores em paralelo, a capacitância equivalente vai ser o quê? C1 mais C2. Tá bom? A capacitância equivalente é a de um capacitor que substituiria a combinação em paralelo
e armazenaria a mesma quantidade de carga para uma dada diferença de potencial V. Tá? Então, olha só, a capacitância equivalente para uma associação em paralelo, então, o que acontece? Ela é igual à soma das capacitâncias individuais. Tá? Nesse caso aqui, eu teria aqui, ó, capacitor C1, capacitor C2, capacitor C3, em paralelo. Então, a capacitância equivalente, ó, que eu também posso chamar de quê? De capacitância C1, 2, 3, ou seja, né, o capacitor C1, o capacitor C2 e o capacitor C3 correspondem, associados em paralelo, a um capacitor C1, 2, 3. Seria então aqui, ó, C1 mais C2 mais C3. Tá certo? Beleza, tá? Então essas aqui são as referências da nossa aula de hoje. Pessoal, até a próxima aula.